Graças a Deus, irmãos, mais um vídeo onde nós estaremos meditando sobre a palavra de Deus. E como nós todos estamos preocupados hoje em dia com o arrebatamento da igreja, sobre quanto tempo nos resta, sobre provas que sejam convincentes da volta iminente de Cristo Jesus, nós vamos abordar um número grande, bastantes assuntos sobre isso, né? Mas hoje eu gostaria de falar sobre um cenário profético improvável. Um cenário profético improvável. No Salmo 22, verso 16 e 18, dizem o seguinte: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Também no Salmo de número 69, no versículo 21, está escrito assim, me acompanhe se você estiver com a sua Bíblia aí. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Amados, era a noite de 9 de abril do ano 32 depois de Cristo. Vamos voltar lá? Vamos dar fazer um retrocesso, fazer uma viagem mental até lá. Uma quarta-feira. O cenário era a última Páscoa e a primeira ceia. E Jesus estava sozinho com os 12 discípulos que compunham o círculo mais íntimo de seus seguidores. Apenas 3 dias antes, no domingo, 6 de abril, vamos dizer assim, um dia que hoje é celebrado como o Domingo de Ramos, não é? A aclamação oferecida a Jesus tinha chegado ao auge. Foi quando Jesus entrou montado num jumentinho e as pessoas pegavam ramos de árvore, às vezes suas próprias vestes, como se estivessem calçando ou asfaltando, como se vocês quiserem, pavimentando o caminho por onde ele iria passar. Ele entrara em Jerusalém naquele dia, não como se esperaria de um herói, e sim, estranhamente, montado no jumentinho. E apesar disso, multidões se alinharam nas estradas que levavam à Cidade Santa. Para quê? Com a finalidade de dar ao Senhor Jesus as boas-vindas. Agitando ramos de palmeira, gritando de alegria, as multidões o haviam saudado como o Messias, por tanto tempo esperado pelo povo judeu, pelo povo de Israel. Poucas pessoas, talvez, né? Ninguém naquela jubilosa multidão sabiam que estavam cumprindo uma profecia. Poucas pessoas, acredito eu, que imaginavam que aquilo que estava acontecendo ali fosse o cumprimento de uma profecia que havia sido entregue 500 anos antes, né? Nas Escrituras, nós encontramos tal profecia. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta.
E quem foi que profetizou? Foi o profeta Zacarias. Você pode procurar no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, o versículo é o 9. Nos dias que se seguiram, Jesus havia permanecido nas vizinhanças de Jerusalém, como se estivesse se apresentando a Israel de uma nova maneira, de uma maneira diferente daquela através da qual ele costumava se apresentar. Nunca antes ele tinha ficado por tanto tempo em Jerusalém. Será que você está me acompanhando nessa minha viagem até lá atrás, imaginando essa situação, vendo como estavam as pessoas, ninguém nem calculando que era o cumprimento de uma profecia, ou pouquíssimos, na verdade, como eu já mencionei. Era extremamente perigoso fazer isso, ficar tanto tempo em Jerusalém, porque os rabis estavam determinados a prender Jesus e a matar o mestre. Agora, porém, ele parecia ter descartado toda a cautela. Embora à noite ele se retirasse para um local seguro, voltava diariamente para andar entre o povo e ensinar no templo. Incapazes de prender Jesus por causa das multidões de admiradores que estavam constantemente cercando o Senhor Jesus, os rabis, cada vez mais frustrados, assistiam confusos à popularidade de Jesus crescer cada vez mais. Para os discípulos de Jesus, é claro, era um tempo de expectativa, um tempo de grande entusiasmo, um entusiasmo que eu chego a pensar quase que sufocante, porque na cabeça de cada um deles, o que estava presente era o estabelecimento do reino de Jesus de uma vez por todas na terra, como eles pensavam que viria o Messias. Mas agora, sozinhos com seu mestre no cenáculo, os 12 mal conseguiam conter a sua empolgação. Aleluia! Certamente, aquele a quem tinham seguido por mais de 3 anos iria fazer valer o seu direito de se assentar no trono de Davi. Os rabis, ou rabinos, como queiram, nunca seriam capazes de pará-lo agora. É o que todos estavam pensando. Porque o número dos seguidores de Jesus era simplesmente massacrante. E parece que eu estou contemplando a cena. Parece que eu estou imaginando que estou lá, ali escondidinho, olhando. A hora pela qual o seu círculo íntimo de discípulos havia tanto esperado chegara. Assim, pensavam eles, mas logo iriam descobrir que estavam errados, estavam enganados. Numa mudança assustadora e aparentemente impossível dos acontecimentos, em poucas horas, seu mestre seria aprisionado, seria condenado à morte, zombadoramente coroado com espinhos e crucificado como um criminoso qualquer, com os sonhos despedaçados. Que coisa horrível quando os nossos sonhos são despedaçados, não é verdade? Mas era o sonho de todo judeu, era o sonho daqueles que seguiam Jesus.
e ali, com os sonhos despedaçados, os discípulos fugiriam envergonhados e amedrontados. Apesar de ter visto tudo que conseguiram ver Jesus realizar, eles fugiriam, virariam as costas para ele e sairiam amedrontados, temendo por suas próprias vidas. Parece que se esqueceram de tudo que viram Jesus fazer. E a gente às vezes é assim mesmo. O Senhor nos abençoa dia e noite, o Senhor nos abençoa tanto. O Senhor nos livra de tanta coisa. E quando menos nós mesmos esperamos, nós viramos as costas para Ele. Nós sabemos olhar só para nós mesmos. E isso depois nos deixa muito mal. Muito mal. Porque percebemos que erramos adiante do Eterno. Durante o seu breve ministério terreno, Cristo Jesus, nosso Senhor, várias vezes predissera a sua rejeição e morte por mãos dos líderes religiosos de Israel. Ele também declarara publicamente que ressurgiria dos mortos depois de 3 dias. Ele falou isso, mas todo mundo esqueceu. Ele indicou a seus ouvintes os profetas do Antigo Testamento que haviam anunciado o mesmo a respeito do Messias. Quando ele fez isso, ele estava se identificando como Messias de Israel. Apesar disso, ninguém entendeu. Pedro chegara a repreendê-lo por pensar algo tão negativo. Pedro chegou a Jesus com a melhor das intenções e disse: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá, conforme está descrito para nós em Mateus capítulo 16, versículo 22. Imediatamente veio a repreensão severa de Jesus. Arreda, Satanás! Verso 23. Os profetas haviam declarado abertamente que o Messias, quando viesse, seria rejeitado por seu próprio povo, seria crucificado e ressurreto dos mortos, ele ressurgiria dos mortos. No entanto, nem rabis que diariamente estudavam as Escrituras, nem os discípulos a quem Jesus tentara explicar essas coisas compreenderam o que os profetas haviam predito. Se tivessem entendido suas próprias Escrituras, muitos daqueles líderes religiosos poderiam ter percebido que Jesus de Nazaré era de fato o Messias. Certamente, os discípulos teriam agido de modo diferente se tivessem compreendido as profecias messiânicas. Hoje, amados do Senhor, uma confusão semelhante cerca as profecias que dizem respeito ao retorno de Cristo ao planeta Terra. Mesmo entre os evangélicos, além de haver discordâncias sobre o assunto, há uma certa cegueira em relação a muitas profecias relacionadas ao assunto. E, consequentemente, o que predomina é uma atitude de indiferença para com o mais dramático acontecimento da história. O mais dramático acontecimento da história. Um acontecimento que está muito mais próximo do que suspeita a maioria dos crentes. Que o Messias prometido, ao invés de sentar-se no trono de Davi como esperado, seria rejeitado por seu próprio povo e crucificado, era
completamente estranho ao pensamento dos discípulos de Cristo. Era como se nem tivessem ouvido suas palavras quando ele os tentara prevenir acerca de tal coisa. Agora, no último momento, a sós, com seus poucos discípulos fiéis antes da cruz, o Senhor procurava explicar mais a fundo sua crucificação iminente. Ele disse-lhes: vou preparar-vos lugar. Aleluia. Embora eles entendessem o sentido das palavras, elas, as palavras, não satisfaziam as suas expectativas. Ir embora? No momento de triunfo, quando toda Jerusalém o saudava como Messias, não fazia sentido. Não fazia sentido. Não fazia sentido. Ir para onde? Por quê? E o reino? E o reino? À volta da mesa, os rostos ansiosos refletiam visível consternação. O que iria ser do reino davídico que o Messias deveria restabelecer? Cristo havia prometido que eles se assentariam em 12 tronos para reinar com ele, julgando as 12 tribos de Israel. Ele não podia ir embora agora. Não era hora, irmãos. Não era. Será que ele, o Senhor Jesus, estava reconsiderando, talvez até preparando-os para algum desapontamento? Será que haviam sido enganados? Perturbador demais para ser encarado. O pensamento foi afogado na onda incontrolável de otimismo e ambição egocêntrica. Uma vez mais, o fato dos discípulos não compreenderem o que os profetas tinham predito tão claramente é que causou tão custosa confusão. Por fim, sua falta de discernimento iria levá-los a serem infiéis a Cristo bem na hora em que lhe deveriam ser mais fiéis. E não é assim? Não é na hora que nós precisamos ser mais fiéis que nós nos tornamos infiéis? Não é assim que acontece no nosso dia a dia? Na hora que a gente menos pode pecar é que a gente peca. Na hora que a gente menos pode falhar, a gente falha. Na hora que a gente menos pode fracassar, a gente fracassa. E eu pergunto, como puderam ser tão ignorantes das coisas que seus próprios profetas hebreus haviam predito com respeito ao reino messiânico? Hoje, amados do Senhor, prevalece ignorância semelhante. Como resultado, a confusão vem crescendo. Ele diz está crescendo? Não, vem crescendo desde a década de 90. Mesmo entre os evangélicos com respeito ao reino de Deus. Este tema nós vamos abordar mais a fundo em vídeos posteriores. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos conversar, meditar, orar, chorar
glorificar a Deus, quem sabe, em vídeos que faremos em datas adiante, porque é um tema que tem bastante relevância para todo verdadeiro cristão. Um tema que fala da volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para a frustração dos discípulos que participaram muitos falam da última ceia. Eu sempre me refiro à primeira, porque foi ali que Jesus ceiou pela primeira vez com a igreja. Foi ali. E eu falo sempre, última Páscoa e primeira ceia. E para a frustração daqueles discípulos que ali estavam, para participar da ceia com seu Senhor, o reino em que esperavam ansiosamente desempenhar um papel importante, teria de esperar o seu tempo designado. E embora esse tempo estivesse revelado nas Escrituras e fosse conhecido por Cristo, seus discípulos e os rabis permaneciam profundamente ignorantes de tais profecias. Naquela mesma noite, Jesus, o Rei de Israel, anunciado nas profecias, seria arrastado cativo em derrota aparentemente inevitável para ser condenado à morte e ser condenado num julgamento falsificado, pode ter certeza disso. Desiludidos e alquebrados, os discípulos todos o abandonariam. Todos se esqueceriam dos seus votos, de suas promessas calorosas de lealdade, de amor, e fugiriam para salvar as suas próprias vidas. Sabendo tudo que iria acontecer, Jesus avisou solenemente os 12 que eles todos o abandonariam. Ele chegou a citar a profecia que anunciara a sua covardia. Você se lembra dessa profecia? Você que está me ouvindo agora? Uma profecia que diz: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Você pode encontrar em Zacarias 13, verso 7, e também citada em Mateus 26, verso 31. Uma profecia, meus amados, que nenhum deles entendeu, mesmo quando Jesus a indicou para eles. Jesus fala e a gente não ouve. Ele fala, a gente é que não ouve. Pedro, o mais extrovertido na hora de jurar fidelidade, sim, porque segundo João, capítulo 13, verso 37, no Evangelho, Pedro diz assim: por ti darei a própria vida. Ele recebeu uma atenção especial do Senhor. Foi: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Lucas 22, versos 31 até o 34. E mais uma vez, amados, as palavras foram incompreensíveis. Aquele pecador rude, como eu, convencido de que conhecia seu próprio coração, insistiu que morreria antes de ser infiel àquele a quem amava com tanto ardor. E o mesmo disseram também os outros discípulos. E a despeito de suas boas intenções, no entanto, todos provariam naquela mesma noite que os profetas estavam certos. Todo o espetáculo transcorreria exatamente como fora escrito séculos antes, em detalhes surpreendentes, sob a inspiração do Espírito Santo, sob a inspiração do Espírito Santo. Irmãos, quantas vezes prometemos, quantas vezes confiamos em nossos corações, quantas vezes machucamos a quem menos gostaríamos de machucar. Nós dizemos, eu sinto no meu coração, e esquecemos que o Senhor deixou escrito para nós que enganoso é o coração do homem e perverso mais que todas as coisas. Eu sinto no meu coração, cuidado, teu coração é enganoso, igual o meu. O meu coração já me aprontou muitas. Já me envergonhei do meu Senhor muitas vezes, porque acreditei no meu coração, esquecendo que a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Os discípulos ali confiaram em seu coração, em seus corações, para corrigir o português. Jesus sabia tudo o que aconteceria, mesmo que os profetas, mesmo o que os profetas não haviam predito. E por que Jesus sabia? Porque fora ele quem os guiara a escrever o que escreveram, a falar o que falaram, a profetizar o que profetizaram. Significativamente, Jesus disse a seus discípulos, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Confira essas palavras em João capítulo 13, verso 19. Jesus estava declarando mais uma vez que ele era o eterno, o grande eu sou de Israel, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, conforme está predito em Isaías 46, versos 9 e 10. Como é grande o nosso Jesus! Como é grande o nosso Jesus! Não é à toa que os serafins clamam uns para os outros dia e noite sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, Cristo Jesus, nosso Senhor, também não escondeu do círculo mais chegado a terrível traição que surgiria dentre eles. Uma vez mais, ele demonstrou aos discípulos que ele era o Deus de Israel, quando revelou as intenções secretas daquele que o trairia. Entristecido, ele desafiou a
superficialidade do compromisso e da compreensão de seus discípulos com esta declaração chocante. Quer acompanhar comigo? Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, verso 18 a verso 21. Marcos 14, 18 a 21. Veja bem, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Amados, depois desse pronunciamento terrível, os discípulos não deveriam ter deixado que qualquer pessoa saísse daquela sala até que o culpado tivesse se arrependido e confessado. Ao invés disso, essa declaração profética provocou apenas um breve traço de preocupação entre os discípulos. Cada um deles, com aparente inocência e sinceridade, perguntou: porventura sou eu? Sou eu, Senhor? Sou eu o traidor? Mas Cristo Jesus indicou a Judas em sua afirmativa. E por incrível que pareça, nenhum dos outros pareceu notar. Parecia que estavam adormecidos. Quase que imediatamente, as ambições egoístas dos discípulos vieram à tona e eles recomeçaram a discussão sobre quem seria o maior no reino. Certamente, o reino seria inaugurado em breve. E assim pensavam eles. Qual de nós vai ser o maior? E por que não? As multidões que diariamente aclamavam a Cristo insistiriam que assim fosse. Como está escrito a seu respeito. Essa referência importantíssima que o Senhor fizera ao que os profetas haviam dito, pareceu nada significar aos presentes. Essa cegueira indesculpável para com as escrituras proféticas cobraria um alto preço, não apenas do traidor, mas de todos os discípulos. Judas estava cheio demais com suas próprias aspirações secretas para ficar discutindo sobre seu lugar no reino. Por que perder tempo com um sonho que nunca se realizaria? Judas tinha informações secretas de que Jesus nunca iria assentar-se no trono de Davi. Os rabis se empenhariam para que isso não acontecesse. E ele, Judas, um peão nas mãos de Satanás, daria a maior ajuda. A hora crucial de trair o seu mestre e entregá-lo aos líderes religiosos para ser crucificado havia chegado. Completamente tomado pela expectativa gananciosa do que iria fazer com 30 moedas de prata,
O traidor murmurou uma desculpa e saiu de fininho, bem de fininho, para a escuridão da noite. Toda essa ideia de um reino messiânico não passava de uma grandiosa ilusão. A despeito dos aparentes milagres que Jesus realizara, era só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Aquele a quem tantos haviam seguido na crença errada de que ele fosse o Messias seria caçado e aprisionado pelos rabis. Assim sendo, por que não ajudar os rabis, já que estavam dispostos a pagar tão generosamente pelo serviço? Tudo isso ia na cabeça de Judas. Por que deixar esse dinheiro sem uso? Igualzinho hoje, né? O dinheiro, dinheiro, dinheiro. Por que deixar que acabasse em outras mãos? Judas era um homem desprovido de consciência. E a princípio, irmãos, ele resistira à tentação de roubar aquele pequeno fundo que vinha de doações ocasionais, do qual ele era o administrador e guarda voluntário. Agora, depois de ceder à tentação pela primeira vez, o segundo furto fora muito mais fácil. E ainda mais o terceiro e o quarto. E é assim que acontece com a gente. Depois que ceder a primeira vez, muitas outras virão. Não demorou muito para que roubar e mentir, para encobrir o roubo, se tornasse um estilo de vida, um estilo desafiador e aparentemente, eu disse aparentemente, compensador. Satanás havia encontrado o seu instrumento. Judas agora era um peão, como eu acabei de dizer há poucos instantes, em suas mãos. Não seria tão errado obter um belo lucro apresentando o que era certamente inevitável. Ele repetiu este pensamento para si mesmo várias vezes, enquanto caminhava furtivamente para o local do encontro, que o deixaria rico e selaria o destino de sua alma. O nome Judas, para sempre, seria o sinônimo de mentira e traição. Que triste figura, amados, era ele. Impelido pela cobiça, motivado por Satanás. E durante todo esse tempo ele permaneceu ignorante do fato de que tanto seu ato infame quanto seu fim trágico estavam diante de seus olhos nas Escrituras. Sim, porque Davi escreveu o seguinte: até o meu amigo íntimo, em quem confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Confira estas palavras de Davi no Salmo 41, no verso 9. Já estava profetizado acerca de Judas. E Judas se orgulhava do belo negócio que fizera. Não fora fácil, mas ele conseguira elevar a oferta dos rabis mesquinhos e avarentos a até 30 moedas de prata. Um bom pé de meia para a aposentadoria, não é verdade?
ignorados pelo traidor, permaneciam as palavras perturbadoras do profeta Zacarias. Porque o profeta Zacarias, no capítulo 11, versículo 12 e 13, diz o seguinte, confira aí por gentileza: pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Meu Deus, como nós somos cegos muitas e muitas vezes, amados. Como meditar nessas coisas faz a gente olhar para dentro de nós e ver, às vezes, nossas próprias vidas ou vidas de quem a gente conhece, passando diante dos nossos olhos. Os fatos de que Judas, em amargo remorso e tarde demais, jogaria aquele preço de sangue aos pés dos rabis, de que eles usariam o dinheiro para comprar um campo para o cemitério de indigentes, conforme está em Zacarias 11:13, e também o fato de que ele, Judas, cometeria suicídio, conforme está no Salmo 55, versos 12 a 15, também haviam sido profetizados, todos profetizados. Os outros discípulos ignoravam o drama histórico em que desempenhariam o papel de covardes. Cada um deles continuava desavergonhadamente a se vangloriar de suas qualificações para o lugar de maior autoridade junto a Cristo Jesus no reino. Um reino a respeito de cujo advento e cronologia estavam terrivelmente enganados. Eles, tal como os rabis, estavam ignorando as escrituras que liam diariamente. Numerosas profecias que eles deveriam ter conhecido indicavam claramente que o Messias não subiria ao trono de Davi em sua primeira vinda, como eles esperavam tão ansiosamente. Como sua perspectiva e conduta teriam mudado se tivessem entendido os profetas. Quantos tiram conclusões precipitadas? Quantos ficam na internet discutindo por bobagens? Um querendo saber mais do que o outro, um querendo ser melhor do que o outro. Cada um querendo saber quem é que vai ser o maior no reino. Igualzinho lá. Quando não é hora disso, meus amados. Desiludidos com predições que prescrevem datas para o arrebatamento, muitos dos que se chamam cristãos perderam quase todo o interesse em profecia. Consequentemente, amados do Senhor, confusão semelhante a dos discípulos quanto à cronologia e estabelecimento do reino predomina na igreja. Predomina a mesma confusão quanto ao tempo do arrebatamento. Como os discípulos se confundiam quanto à época cronológica da vinda do Messias. Na verdade,
A confusão quanto ao reino de Deus predomina mesmo entre aqueles que têm profundo interesse pela volta de Cristo. No entanto, o reino, conforme nós veremos posteriormente, é uma parte fundamental desse quebra-cabeças. Sem ele não haveria segunda vinda. Os profetas deixaram isso claramente perfeito para nós. A primeira vinda de Cristo, há 2000 anos, cumpriu profecias específicas concernentes ao reino de Deus. Profecias que haviam permanecido por séculos nos registros das Escrituras do Antigo Testamento. Assim será também com sua segunda vinda, a qual também cumprirá profecias adicionais sobre o reino contidas no Novo Testamento. O fato de que tudo que fora profetizado com respeito à primeira vinda de Cristo aconteceu exatamente como havia sido predito, nos oferece absoluta confiança de que todas as profecias sobre a sua volta também acontecerão conforme predito. Quais são essas profecias? Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que predizem a segunda vinda, que predizem o estabelecimento do reino e outros detalhes sobre ele, e por que têm sido negligenciadas, ignoradas e mal compreendidas. É um estudo fascinante, é um estudo encantador, é um estudo maravilhoso, vale a pena, vale a pena. Não é um estudo meramente acadêmico, mas de grande valor prático, como nós vamos ver em vídeos posteriores. Naquela noite vergonhosa em que Jesus foi traído, Jesus sabia exatamente o que Judas havia planejado e o que os rabis estavam determinados a fazer. E em obediência e amor, e para obter a minha e a sua redenção, ele tomaria das mãos do Pai aquele cálice amargo e pagaria o débito que tínhamos para com a justiça infinita por causa de nossos pecados. Eu já vi gente fazer vídeos maravilhosos, emocionantes, dizendo que Jesus pagou a dívida, foi ao diabo. Não tínhamos dívida nenhuma para com Satanás. A dívida era para com o Pai, era para com Deus, era para com o Eterno. E Jesus pagaria, realizou. Quando me perguntam se eu vou para o céu, eu digo que vou. Mas como, se você é tão pecador? Eu falei, porque o meu irmão mais velho já pagou a minha passagem. Na hora de subir eu vou, que a minha passagem está paga. Ironicamente, amados, os líderes religiosos de Israel desconheciam o fato de que seus planos malévolos contra Jesus provariam que ele era o Messias. Ao prendê-lo e condená-lo a ser crucificado, iriam involuntariamente cumprir exatamente aquilo que Deus havia decretado.
e que os profetas hebreus, a quem os líderes professavam honrar, haviam predito. Ignorando completamente aquilo que deveriam ter visto em suas próprias escrituras, os rabis pensaram que ao crucificarem o Senhor Jesus, teriam destruído aquele a quem tão violentamente odiavam. Na verdade, por meio da morte, ele, Jesus, destruiria Satanás e quebraria para sempre o seu poder maligno. Sim, para sempre. Mesmo aquele brilhante estrategista que havia motivado Judas a trair seu Salvador, não tinha uma percepção melhor das profecias do Antigo Testamento. Nem Satanás enxergou o que estava profetizado na verdade. Embora fosse capaz de citar a Bíblia como fizera ao tentar Jesus no deserto, Satanás também não compreendia. A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, conforme Apocalipse 12:9, seria apanhada de surpresa pela derrota fulminante que estava prestes a sofrer. Dependurado na cruz, nu, como um criminoso condenado, insultado e zombado pelos rabis, pela ralé, Jesus de Nazaré, ex-carpinteiro e pregador itinerante, parecia despido de toda e qualquer pretensão messiânica. Meu Deus, sua morte ignominiosa parecia a seus discípulos covardes e desencantados uma derrota completa e definitiva, mas, pelo contrário, por haver cumprido profecias específicas, sua crucificação provaria conclusivamente que Jesus era o Messias. Cegos para esse fato, os poderes das trevas aparentemente vencedores, eu disse aparentemente, se regozijariam em sua expectativa obscena de assumir o controle do mundo e do universo. Certamente, o Filho de Deus fracassara em sua missão de socorro do planeta Terra. Na realidade, meus amados, a morte humilhante e aparentemente trágica seria o triunfo de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor. Seria o cumprimento glorioso do propósito para com o qual o Filho de Deus encarnara como homem neste mundo. Cristo havia explicado sua missão a seus discípulos. Isso muitas vezes, mas não surtiu neles nenhum efeito tais explicações. Eles estavam tão obcecados com suas expectativas egoístas de exercer grande poder no reino messiânico que as palavras de Cristo caíram sem sentido em seus ouvidos. Embora sua crucificação tivesse cumprido as Escrituras, autenticando-o como Messias, para seus discípulos e para os rabis, parecia provar exatamente o contrário. Vou dizer algumas palavras agora que você vai se lembrar delas.
Tenho certeza que você vai se lembrar. Pensamos que ele fosse o Messias, mas é claro que ele não poderia ter sido o Messias, porque eles o mataram. Lembram dessas palavras? Lembram? Assim foi o lamento patético de 2 discípulos na estrada de Emaús. Leia Lucas capítulo 24, versículo 19 a 21. Eles estavam apenas expressando a desilusão embaraçosa e humilhante experimentada pelos ex-discípulos de Jesus, que agora andavam escondidos. Como poderiam ter sido enganados por esse impostor messiânico? Talvez os rabis estivessem certos ao afirmar que nenhum profeta procedia da Galileia, conforme ficou registrado para nós em João 7,52. Seu grande líder estava morto. Isso era prova suficiente, como hoje, mesmo entre os que se chamam cristãos, assim aconteceu. A cruz não se encaixou nos conceitos humanos de grandeza e poder. E é por isso que você está encontrando aí pregações de um evangelho sem cruz, de um evangelho sem renúncia, de um evangelho sem sacrifício, de um evangelho totalmente outro. Não se deixe enganar. Que Deus te abençoe. Concluímos aqui nossa meditação hoje. Meditação a qual nós tivemos o prazer de partilhar com você, com o título de Um Cenário Profético Improvável. O próximo vídeo, em sequência a este, nós veremos vitória pela derrota. Porque há uma pergunta com a qual eu termino o nosso vídeo hoje. Quanto tempo nos resta? Quanto tempo falta para sermos arrebatados? Se você gostou de meditar comigo através desse vídeo, compartilhe-o com seus amigos. Se não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva. Dê aí seu like, deixe seu comentário e nos ajude. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém? Amém.